Bom, como a gente viu no curso de Física 1, o momento linear P, ele tinha uma lei de conservação que era extremamente poderosa para a gente poder estudar a dinâmica de alguns casos. Então, se você se lembrar, a gente tinha uma definição de momento linear, que é a massa vezes a velocidade, e você tinha uma lei de conservação associada a ele, onde o P inicial é igual ao P final, se não houver forças externas atuando no sistema. Isso aqui é extremamente importante, né? E a gente usou isso para estudar a dinâmica, por exemplo, dos choques, porque essa grandeza ela se conserva mesmo quando a energia não se conserva. Então tinha casos que a gente fazia uso da lei da conservação do momento para poder deduzir alguns resultados, porque nesses resultados a energia, né, nesses exercícios que a gente fazia, a energia não se conservava. Por exemplo, quando a gente estuda choques, você tem dois tipos de choques, que são chamados choques elásticos e os choques inelásticos. Os choques elásticos, eles obedecem à conservação de energia. Então, a energia cinética inicial é igual à energia cinética final. Nos choques inelásticos, já nesse caso, a energia não se conservava. Você tinha uma certa dissipação de energia ali. E para resolver esses casos, a gente fazia uso da conservação do momento. Porque mesmo que a energia não se conservasse, o momento linear ele se conservava. Então você podia fazer uso dessa conservação do momento para estudar a dinâmica desses corpos. Então, em choques inelásticos, a gente fazia uso da conservação do momento para poder calcular as dinâmicas. Nessa sessão agora, a gente vai apresentar aqui uma grandeza análoga ao momento linear. E essa grandeza, como a gente vai ver, ela também se mostra extremamente útil para estudar os movimentos de rotações e mesmo os movimentos de translação. Como a gente associou agora o torque ao movimento de translação, a gente vai poder também associar o momento angular ao movimento de translação. Então, essa grandeza, que é análoga ao momento linear, é o que a gente chama de momento angular. Então, vamos voltar aqui para o nosso sisteminha. Então, eu tenho aqui um sistema de coordenadas. E eu tenho aqui, então, uma partícula de massa m que está aí com um certo momento linear. Então, ele tem aqui associado a ele aqui um P, que é igual a mv. Tá aí. Uma partícula A de massa m com um movimento linear P passando aí no plano, por exemplo, XY. Professor, ali no desenho você botou dois eixos Y. Opa, obrigado. Muito bem. O momento angular dessa partícula em relação à origem, então eu vou pegar aqui em relação à minha origem, vou definir uma posição R. O momento angular é uma grandeza vetorial que é definida, é uma invenção, é definida como sendo um L, que é igual a um R vetor P. Ou que também pode ser escrito como R vetor MV. Que se você quiser colocar o escalar aqui em evidência, você pode, porque a massa é um escalar, né? Tipo 3, 5, 7. Isso aqui é M, R,
vetor V. Isso aqui é minha definição de momento angular. Bom, como é fácil de notar, quando a partícula ela se move em relação a esse ponto O aqui, na direção aí do momento linear, o vetor R ele começa a girar em torno desse O, né? Então, como a gente já fez no caso passado, a partícula está se movimentando. Então, num tempo mais para frente, ela veio parar aqui, ó. Se você se atentar, esse R agora, ele teve aqui, então, um deslocamento aqui, ó. Ele está rodando aqui, ó, à medida que a minha partícula está se movimentando. Então, isso aqui é no tempo 0, esse aqui é no tempo 1. Então, você vê aí um movimento de rotação, né, desse eixo R, do vetor posição R, girando em torno desse meu eixo O. Aqui eu estou pegando o eixo O por uma questão de escolha, tá? Mas eu posso definir o torque, posso definir o momento angular em relação a qualquer ponto. Então, fixou um ponto, eu vou lá e calculo o meu momento angular, calculo o meu momento linear em relação àquele ponto em especial. Veja que esse vetor R, ele começa a rodar em torno do meu ponto O aí, mesmo se a partícula não estiver girando em torno do O, tá certo? Então, mesmo no movimento de translação, esse vetor R ele vai se movimentando. Então, o movimento em si da partícula já propicia aí esse giro do vetor R em torno do eixo O. Isso, então, faz com que nós possamos definir aí um vetor que é chamado de momento angular, cuja unidade, né, se você se atentar aqui, qual é a unidade do L? O L ele tem aqui metros, aqui ele tem quilogramas e metros por segundo. Então, a unidade dele aqui é o quilogramas metros quadrados por segundo. No sistema internacional, essa é a minha unidade, que equivale, se você pensar em energia, ó, energia, o que é energia? Energia é força vezes o deslocamento. Agora, a força é o quê? É massa vezes aceleração, que é quilogramas metros por segundo ao quadrado. Isso é força, vezes o deslocamento, outro metro aqui. Então, a energia que é em joule é o quê? É quilogramas metro quadrado por segundo quadrado. Ou seja, o meu momento angular ele pode ser escrito também como joule vezes segundo. Se eu pegar joule vezes segundo, é equivalente a pegar e multiplicar por segundo aqui. Esse quadrado vai embora com esse S aqui, fica quilogramas metros quadrados por segundo, que é exatamente o que eu tenho aqui. Então, joule vezes segundo também me define aí a unidade do meu momento angular. Então, a unidade é o quilograma metros quadrados segundo ou joule segundo aí para o meu momento angular. De forma análoga com o que a gente faz para o torque, a orientação do momento angular, ele também é um vetor perpendicular agora, né, ao R e ao P. Então, dado que pela definição ele é dado por um produto vetorial,
o L ele é perpendicular ao R e é perpendicular ao P também. Sendo que se o R gira em torno do O no sentido anti-horário, esse momento angular é positivo. Se ele estiver rodando no sentido horário, o momento angular é negativo. No fundo, ele obedece à regra da mão direita. É porque a regra da mão direita foi para, descrever a relação do produto vetorial. Né? Então, o produto vetorial, se é dado por um produto vetorial, já obedece à regra da mão direita. Ô, professor, Sim. ali quando o senhor estava com o L ali em cima, na expressão em azul ali, por que o senhor pôs o L em evidência e não é no D? Porque esse cara aqui, ó, vamos olhar para esse cara aqui, ó. Copiar. Vou colocar ele aqui, ó. Essa grandeza aqui, ó. Vamos supor que o R seja isso aqui, ó. 3x versor mais 5y versor. Um vetor aí, sei lá. E o meu V, ele é igual a 7x versor mais 8y versor. Pode pôr mais Z aqui também. Vamos pôr aqui mais 3Z versor. Então, isso aqui é o seguinte, ó. Isso aqui vai me dar, ó, 3x versor mais 5y versor. Produto vetorial com 10 kg, 7x versor mais 8y versor mais 3z versor. Esse cara aqui é um escalar, ó. Esse cara é um escalar. Então, eu posso pegar esse escalar e transportar para onde eu quiser. Se eu tiver isso aqui, ó, A vetor, um escalar U vezes um B vetor, isso aqui é equivalente a você fazer U A vetor vetorial B vetor. É a mesma coisa. Ou eu posso fazer o produto vetorial primeiro, ó. Eu posso pegar esse cara aqui, ó, jogar ele para cá, ó. Não tem problema nenhum. E aí eu venho aqui e faço primeiro o produto vetorial aqui, ó. Então ele comuta. É um produto, né, de vetores. Então é o escalar ali. Eu posso colocar onde. Por ser um escalar, eu posso, e a gente está fazendo produto vetor, eu posso mudar eles. E é isso, então. Por ser um produto escalar, você pode jogar ele para onde você quiser. Ele comuta igual como se fosse isso aqui, ó. A vezes B vezes C. É um escalar, não é? Então eu posso fazer o B vezes C e depois fazer com A, ou eu posso fazer o V vezes o C vezes A e depois fazer com B, ou eu posso fazer AB e depois multiplicar C. É a mesma ideia do produto ali, pelo fato de ser um escalar. Então aqui por isso que eu consigo pegar e jogar, porque é um escalar, né? Então aqui, ó, como ele é um escalar, eu pego ele aqui e ponho ele em evidência aqui. Não tem problema nenhum. Ele multiplica todos os elementos do vetor, todas as componentes, a x, y e z. Então eu ponho em evidência. Bom, o momento angular ele obedece à regra da mão direita. E da mesma maneira, né, pelo fato de ser um produto escalar, o módulo de L é igual ao módulo de R, módulo de P, seno do ângulo entre eles. Onde esse ângulo aí também é o menor ângulo entre o R e o P, quando os dois vetores têm a origem em comum. Né? Então, se eu pegar aqui o meu P e transportar ele para cá, esse aqui é o ângulo θ, que é equivalente a eu alongar ele aqui e pegar esse ângulo aqui. Esse é o ângulo entre o R e o P. É esse ângulo aqui. Não vai se confundir pegar esse ângulo aqui. Se você tiver em dúvida, o que você faz? Você pega o vetor P, traz na mesma origem do R e pega o menor ângulo entre eles. Esse é o ângulo entre o R e o P. Então aqui a gente pode fazer o mesmo procedimento que a gente já fez, que é ou
descrever o P como sendo um vetor perpendicular e um vetor paralelo a R. Então, aqui está o meu P perpendicular. Ou eu posso fazer o contrário, né? Que é pegar, então, e pegar o R, vamos trocar de cor aqui, e colocar ele como uma componente paralela e outra perpendicular. Então, no meu caso aqui, ficaria a componente paralela do R. Ixi, isso aqui ficou ruim. Aqui, ó. Esse aqui seria o R paralelo ao P. E esse aqui seria o meu R perpendicular ao P. Ou eu decomponho o vetor R, ou eu decomponho o vetor P. Aqui, basicamente, o que eu estou fazendo é trocar o R por R perpendicular mais R paralelo, ou eu posso trocar o P por P perpendicular mais o P paralelo. Tanto faz, como tanto fez. Nos dois casos, eu tenho, então, ou o L em módulo escrito como R P perpendicular, ou o L como sendo R perpendicular P. Isso aqui é igual, né? Se eu pegar esse cara aqui, ele é exatamente igual a isso aqui. Não muda nada. Igual a gente fez com o torque. Onde o P aqui perpendicular é a componente perpendicular do P em relação a R, né? Então, esse P aqui, ó, que é o meu P perpendicular, ele é perpendicular a R. Ou esse R perpendicular aqui é que é perpendicular ao meu P. Tanto faz trabalhar com um com o outro. Isso porque o seno de θ, né? Pois, né, só enfatizando, pois o seno de θ, ele pode ser escrito como R perpendicular sobre módulo de R, que por sua vez é igual a P perpendicular sobre módulo de P. Então eu consigo escrever o seno de θ das duas maneiras, né? Ou como sendo R seno de θ, ou como sendo P seno de θ. E aí, então, eu ponho P perpendicular ou R perpendicular na minha expressão. Aqui também, eu posso trocar o momento por mv. Então, aqui posso escrever também R perpendicular vezes a massa vezes o módulo da velocidade. Simplesmente trocando o P por mv. Esse R perpendicular acaba sendo a menor distância, né? A menor distância entre o R e o P original aqui. Se você estender o P, ó, pega o P e estende. A menor distância entre o O e essa linha aqui, entre a extensão do P, é o R perpendicular. A menor distância entre a expansão, aqui a extensão do P, e o ponto onde eu estou querendo calcular o momento. Isso me dá o meu R perpendicular. Vale frisar também que, assim como o torque, né, o momento angular ele tem significado apenas em relação a um ponto dado. Então, não tem que dar um... No caso aqui, eu tenho usado a origem. Não precisava ser a origem, pode ser qualquer outro ponto. Mas ele só faz sentido se a gente definir ele em relação a algum ponto dado. E, enfatizando também, o L é sempre perpendicular ao R e ao P. Olhou produto vetorial, velho, já se atente, é um vetor perpendicular aos dois. O torque, ele é sempre perpendicular ao R e ao F. O momento angular, ele é sempre perpendicular ao R e ao P, porque são frutos aí de uma definição que envolve um produto vetorial.
Como a gente vai ver também na próxima sessão, o momento angular é uma grandeza de suma importância aí, na física, porque ela resulta numa lei de conservação análoga à conservação do momento linear. Então, assim como o momento linear P ele se conserva se não existir forças externas atuando sobre o sistema, o que a gente vai ver é que o momento angular ele também se conserva se não existirem torques atuando sobre o sistema. Se você não tiver um torque externo atuando sobre o sistema, o momento angular ele é constante. Vamos fazer o teste 4. Então, o teste 4 é o seguinte. Na parte A da figura, que é essa figura aqui, as partículas 1 e 2 giram em torno do ponto O, em sentidos opostos e de circunferência de raio 4 metros. Essa aqui tem 4 e essa aqui tem 2 metros. Na parte B, as partículas 3 e 4 se movem na mesma direção em linha reta. Então, o 3 está indo para cá e o 4 está indo para lá. A distância perpendicular de R é de 4 e 2 metros do ponto O. Então, a mesma distância eles estão mantendo aqui do ponto O. Esse cara aqui tem uma distância de 2 e esse aqui tem uma distância de 4. Muito bem. A partícula 5 se afasta de O ao longo de uma linha reta que passa pelo O. Certo? A. Ordene as partículas de acordo com o módulo de seus momentos angulares em relação a O, em ordem decrescente. Tá. Em relação a esse O aqui, em relação a esse O aqui. Muito bem. Aqui é fácil, ó. Nesse caso aqui, você tem o braço vezes a velocidade. O ângulo entre o O e o 1 é 90 graus. Logo, aqui basicamente o que a gente vai ter é a massa vezes a velocidade vezes o raio. Aqui também, a massa, velocidade vezes o raio. No 5, o R e o P têm a mesma direção, né? Se você olhar o R aqui, vamos pegar aqui uma linha aqui, cadê minha linha? Tá aqui, ó. O R, ele aponta aqui, cadê? Oh, shit. Aqui, pronto. Ó, o meu R aponta aqui, ó. Então, aqui minha setinha aqui, o R e o P são paralelos, logo o torque é 0. Agora, o 4 e o 3 é que vocês podem ficar um pouco em dúvidas, porque você pode pegar o raio aqui ou o raio aqui. Só que você pode se atentar a essa expressão aqui, ó. Essa aqui, ó. Porque o raio perpendicular aqui, que faz o braço, ó, nesse caso, é essa distância aqui, ó. Então, esse 4 aqui, ele tem o mesmo módulo do que o 2. Porque o braço ainda é o mesmo e a velocidade é a mesma. E o 3 ali, ó, ele tem o mesmo módulo que o 1. Porque o braço, que é o R perpendicular aqui, nessa expressão aqui, é o mesmo que aqui. Então, o 3 e o 1 têm o mesmo módulo, e são os maiores de todos. O 2 e o 4 têm o mesmo módulo, mas é menor que o 3 e o 1, porque o raio é diferente. E o 5 tem módulo igual a 0, porque o R aqui, ó, ele é paralelo ao P. Então, se ele é paralelo, logo, isso aqui me dá um ângulo 0, e o seno de 0 é 0.
No item B, pois não. O 2 não seria menor que o 4 por ele estar no sentido horário? Não, mas aí ele está falando em módulo. Ah, É tudo em módulo, né? Então, ordene de acordo com os módulos e seus momentos angulares. beleza. Aí ele pergunta, quais das partículas possuem um momento angular negativo? Muito bem, aí ó, negativo. O 4 ó, faz com que o R ó, rode no sentido anti-horário, então é positivo 4. Esse aqui é 0. Ó. Esse aqui, à medida que ele vai passando, ó, o R está fazendo um movimento no sentido horário. Então o 3 ó, é um negativo. Ó. Tá vendo? O R está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Ó. Está se movimentando no sentido horário. Então o 3 é negativo. De forma análoga, opa, aqui ó, esse aqui está rodando no sentido anti-horário do 1, positivo, porém o 2 no sentido horário negativo. Então, o negativo aqui é o 2 e o 3. Esses são os dois sisteminhas aí onde o momento angular é negativo. Beleza? Em relação ao exemplo aqui 11.4, ó, só para a gente concluir, ele mostra o seguinte, deixa eu tirar um pouco do zoom aqui. A figura 11.13, que é a figura ao lado aqui, mostra uma vista superior de duas partículas que se movem com velocidade constante ao longo das trajetórias horizontais. A partícula 1 com um momento de módulo P1 igual a 5 kg metros por segundo, tem uma posição R1. Então aqui ó, tá P1 e R1. P1 e R1. E passará a 2 metros do ponto O. Ó, então ele já fala que essa distância aqui, ó, que esse braço aqui é 2 metros. Então quando ele dá essa distância aqui, que ele fala que vai passar 2 metros do ponto O, que é a menor distância entre o prolongamento do P e o O, isso aqui já me dá o R perpendicular. Então daqui eu já sei que o momento angular nada mais é do que P1 vezes essa distância aqui. Esse é o momento angular dessa partícula aqui, que está com o momento constante. A partícula 2, com o momento de módulo P2 igual a 2 kg, tem a posição R2 e passará a 4 metros do ponto. Então ela fala aqui ó, que ela está a 4 metros do ponto. Então, com isso aqui em mãos, você já sabe quem é o R perpendicular, sabe quem é o P, e aí fica fácil calcular. Ele quer quais os módulos e a orientação do momento angular em relação ao ponto O. Então, em relação ao ponto O, ele é sempre perpendicular a P e R. Ou seja, ou ele está apontando para fora, ou ele está apontando para dentro da folha de papel. Tá certo? Não tem como, porque ele tem que ser perpendicular a esse plano aqui. Então, se ele está rodando aqui, ó, no sentido horário aqui, esse cara aqui, ó, ele está fazendo ele rodar no sentido horário, ele está no sentido negativo aqui, o L2. E esse aqui está no sentido positivo, porque está fazendo rodar no sentido anti-horário. O momento angular total é a soma dos dois momentos angulares. Então, ó, o L1 é o R perpendicular vezes o P1, que deu 10. O L1 é positivo. Se é positivo, ele aponta para fora, ó, pensa aqui, ó, na regra da mão direita, tá minha folha aqui, tá o plano, ó, então ele aponta para fora da folha, para fora do papel, o L1. O L2, ele é negativo, porque ele está fazendo esse objeto aqui, ó, esse R2 rodar no sentido horário, ó, tá vendo? Ó, à medida que ele vai subindo aqui, o R2 vai rodando no sentido horário. Então, é negativo. E o módulo vale 8. Então, você tem um negativo aqui de módulo 8 e tem um positivo de módulo 10. Então, a soma dos dois dá um positivo de módulo 2. Ó, 2. E é positivo. Se é positivo, ele aponta para fora do papel. Porque a regra da mão direita, põe sua mão em cima da mesa, o dedão ali, ó, aponta para fora do papel, não é isso? Então, no sentido anti-horário,
para fora do meu papel. Beleza? Então, isso conclui o dia de hoje, avançando na sessão 11.6 e 11.7. A semana que vem a gente conclui o capítulo 11 como um todo, e aí a gente parte para o livro 2, então, onde a gente começa a estudar a parte de, se eu não me engano, inicialmente a parte de fluidos, então, para a gente começar a brincadeira.